contratos, existe o princípio da obrigatoriedade dos contratos, também conhecido como pacta sunt servanda. Esse princípio nos diz que os contratos devem ser cumpridos exatamente como eles foram convencionados. Todavia, em algumas situações, conforme a previsão da lei, é possível que o contrato contenha alguma abusividade ou ilegalidade. Então, daí será possível a revisão. Ela é uma ação judicial que tem por objetivo a modificação de cláusulas de um contrato. Essa revisão ela só pode ser feita mediante uma ação judicial. Quais são os motivos, então, que autorizam, a pessoa a intentar uma ação de revisão contratual? Nós temos, na verdade, duas leis que vão regulamentar o assunto. Nós temos o Código Civil e nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Para sabermos qual é a lei que se aplica ao caso, nós precisamos fazer a qualificação legal e fazer o enquadramento da situação. Então, por exemplo, o Código Civil ele vai reger todas as relações entre os particulares, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Todavia, desde o advento da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, as relações de consumo são regidas por esta lei. E o que é uma relação de consumo? Uma relação de consumo, conforme os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, é uma relação onde eu encontro um fornecedor de produtos ou serviços, de um lado, um consumidor final de outro lado, e um produto ou serviço também conforme a prescrição da lei. Por exemplo, os serviços bancários se enquadram como serviços consumíveis, Então, nesse caso, também se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Muito embora seja possível que um contrato seja exclusivamente de direito civil, o mais comum de acontecer é que a revisão seja em razão de uma relação de consumo. Então, neste caso, vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. No Código Civil, os fundamentos que autorizam a revisão contratual são a lesão, que está prevista no artigo 157 do Código Civil, e é um vício de consentimento. Então, o que é a lesão? A situação em que uma pessoa, por necessidade ou por inexperiência, contrai uma obrigação que é manifestamente desproporcional ao valor que ela está pagando. Um exemplo típico de lesão é a situação em que uma pessoa vai contrair um empréstimo a taxa de juros altíssima, muito maiores do que as praticadas no mercado, conhecida também como a situação da agiotagem. A segunda situação que autoriza a revisão de um contrato, segundo o nosso Código Civil, é a situação de onerosidade excessiva prevista no artigo 478 da lei. Nesta situação, é necessária a caracterização de todos os requisitos, que são a existência de um contrato comutativo ou oneroso, onde uma das partes tenha ficado com uma prestação excessivamente onerosa e a outra parte com uma vantagem excessiva em razão de um fato extraordinário e imprevisível que tenha acontecido após a celebração desse contrato. Então, é uma situação que, como vocês veem, necessita de comprovação. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, e daí nós voltamos para a necessidade da qualificação da lei para verificar se se trata de uma relação de consumo. Pois bem, o Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de revisão de um contrato no artigo 51 da lei, que fala das cláusulas abusivas, em especial o inciso 4º deste artigo. Então, qualquer cláusula que considere uma vantagem excessiva para o fornecedor de produtos ou serviços e que seja extremamente onerosa para o consumidor, qualquer vantagem que ocasione o desequilíbrio contratual pode ser considerada como abusiva. Então, as situações mais comuns para a revisão de um contrato, por exemplo,
são os contratos de financiamento, em especial os contratos de financiamento de veículos. Por qual razão? Porque nesses contratos, na maioria das vezes, além da questão da própria cobrança dos juros, que pode ser considerada abusiva, existem outras taxas e serviços que são incluídos no preço sem o conhecimento do consumidor. Ou então, ainda que eles estejam previstos de uma forma meio camuflada no contrato, o consumidor ele não consegue ter plena ciência da existência dessas circunstâncias. Com relação ao contrato de financiamento de veículo, pode ser que haja a situação de capitalização de juros. É permitida no nosso país a cobrança de juros remuneratórios segundo a taxa média do mercado. Para regular esta situação, existem as leis que regem a nossa economia e também as resoluções do Banco Central. É verdade que as financeiras utilizam em seu favor a medida provisória número 2170/36 de 2001, que autoriza a capitalização de juros. Todavia, essa tese ela já está praticamente superada, até porque os nossos tribunais vêm derrubando a aplicação desta medida provisória paulatinamente, e ela é inclusive objeto de uma ação de inconstitucionalidade que deve ser provida. Então, esta medida provisória, muito em breve, será considerada inconstitucional. O entendimento majoritário da nossa jurisprudência, ou seja, dos nossos juízes a esse respeito, é que o prazo de prescrição das ações revisionais é de 10 anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.